Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Neste dia em que celebramos a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, a palavra de Deus coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Amados e amadas de Deus, Jesus continua a pronunciar: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Mestres da lei, pessoas entendidas da lei de Moisés; fariseus hipócritas, fariseus, gente que buscava viver com certo rigor a lei de Moisés. E o que Jesus denuncia? Jesus denuncia a situação desses fariseus e desses mestres da lei, a hipocrisia. Vivem bem, parecem bem exteriormente, têm uma exterioridade que parece muito bonita, muito boa, mas por dentro estão cheios de maldade. Jesus diz: vós sois como sepulcros caiados, a imagem do sepulcro, do sepulcro caiado. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Amados e amadas de Deus, uma exterioridade bonita, uma exterioridade bela, mas uma interioridade pobre, não só pobre, uma interioridade ruim, uma interioridade má, uma interioridade que fede. Aqui a imagem do sepulcro. Por fora, caiado, bonito, por dentro, cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. É isso que Jesus, a imagem que Jesus usa, é uma imagem forte, mas uma imagem que denuncia uma interioridade pobre, uma interioridade mal resolvida, uma interioridade que, de certa forma, exala mau odor. Diz Jesus: assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Aparecem bem diante dos outros, mas por dentro cheios de hipocrisia, de injustiça. É isto que Jesus está denunciando: gente que tem uma interioridade ruim, gente que tem uma interioridade má, gente que tem um coração mau. Continua Jesus: é de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Amados e amadas de Deus, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís o sepulcro dos profetas e enfeitais os túmulos dos justos. Construir o túmulo dos profetas e enfeitar o túmulo dos justos. Quer dizer, são culpados pela morte dos profetas, são culpados pela morte dos justos. Diz Jesus: e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Quer dizer, os pais mataram os profetas. Toda a história dos profetas no Antigo Testamento, da morte dos profetas. Gente que matou os profetas, gente que de certa forma foi cúmplice com a morte dos profetas. Diz Jesus: com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas.
Completai, pois, a medida de vossos pais. Quer dizer, completai aquilo que vossos pais fizeram. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a olhar para o nosso interior, nos ajude a olharmos para a nossa interioridade e a buscarmos verdadeiramente termos um coração bom, um coração convertido, um coração de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.